Band Saúde, oferecimento. Automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed. 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite. E Santari, saúde e bem-estar. Muito bom dia, minha gente! Mais um Band Saúde começando. É um prazer acordar com a sua companhia e com o carinho da sua audiência. Estamos aqui mais um sábado de meu Deus para falar sobre o que mais importa para mim e para você, que é a nossa saúde. A gente hoje vai começar com um assunto super importante, que é o Fevereiro Laranja, o mês de conscientização da leucemia e também de outras doenças. A gente conversou com a médica oncologista do Hospital Aliança para desmistificar muitos mitos e também trazer muitas informações que ficam às vezes despercebidas, inclusive por conta de receio mesmo de falar sobre o câncer. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: qual é a semelhança que a leucemia tem com outras doenças hematológicas e de que forma essa identificação dessa doença pode ser feita de forma mais rápida para que esse tratamento seja cada vez mais precoce? Eu vou começar dizendo o que é leucemia, porque facilita a gente entender a relação dela com outras doenças. Leucemia é um câncer do tecido sanguíneo e resulta de uma alteração genética de uma célula precursora que gera o sangue da gente, que é a célula mãe, a célula tronco, vocês ouvem falar da célula tronco. Essa célula sofre uma mutação, uma anormalidade, e perde o controle e começa a proliferar. Ela prolifera sem maturar, então ela não vai gerar aquelas células que são esperadas para o sangue, que é o glóbulo vermelho, para oxigenar os tecidos, o glóbulo branco, para fazer a defesa orgânica, né, das infecções, e as plaquetas, que participam da coagulação do sangue, evitando hemorragias. Ora, na medida que essa célula adoece, ela para de maturar para esses elementos sanguíneos e ela começa a proliferar e preencher o local das células boas e produtoras, né, do sangue. Então, essa é uma doença que eu diria muitas doenças que parecem outras, né? Então, o diagnóstico diferencial até com doenças benignas, infecciosas, com outros tipos de cânceres também, mas ela tem uma característica que vem com o diagnóstico. Você deve estar se perguntando: Bruna, como é que eu consigo identificar no meu corpo esses sinais cada vez mais cedo? Ela respondeu pra gente. Dentre os sintomas, assim, que eu diria são sinais de alerta, seria a fadiga intensa, aquele cansaço, a palidez que muitos familiares percebem no seu paciente, uma palidez cutânea, a cor mais esbranquiçada das mucosas. Esses pacientes realmente apresentam sangramentos, são manchas vermelhas pelo corpo, que nós chamamos de petequias e equimoses, eles podem ser difusas, assim como sangramentos das mucosas. Então, sangramento de boca, narina, trato digestivo, muitos levando até um risco de morte, porque o sangramento pode ser muito importante e intenso. E terceiro alerta desse grupo de sintomas são as infecções. Então é a febre sem uma explicação ou um processo infeccioso de instalação rápida. E isso sim pode levar até um resultado, um desfecho fatal nesse paciente, se não identificado rapidamente. Uma outra dúvida é sobre a faixa etária. De fato, a leucemia acontece somente em pessoas mais velhas ou também nas mais jovens? A leucemia é um conjunto de doenças. Elas podem acometer desde a faixa pediátrica, e digo a você, menos de 1 ano de idade. Existem a leucemia congênita, que a criança já nasce com leucemia. Isso é raro, mas existe. Então ela vai desde a fase inicial da idade até a fase adulta. A depender do tipo de leucemia, eu vou falar da leucemia mieloide aguda, que é a mais frequente, ela é predominantemente uma leucemia da idade mais avançada. Para você ter uma ideia, assim, a gente tem uma incidência de leucemia em torno de 3,7 casos por cada 100 mil habitantes. Mas com cada década que sobe da idade, isso pode chegar até 18 por cada 100 mil habitantes. Sim. Então ela é dependente também do envelhecimento da população.
E claro que ela não poderia deixar de sair daqui do nosso Band Saúde sem deixar um recado para a população, para você aí de casa, desmistificar alguns mitos também e, claro, falar sobre o que mais importa, que é sobre a prevenção, o bem-estar e de que forma a gente pode tratar isso de uma forma mais leve. A evolução tecnológica das mídias, ela tem um lado maravilhoso, que é da divulgação, né? Da informação rapidamente chegando em cada um de nós. Só que, junto a isso, existe também as fake news, incluindo relacionada à saúde, né? Existe hoje muitas nas nossas mídias, no nosso cotidiano. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a fonte com que essa informação está chegando, sempre consultar o seu médico, né, sobre a validade daquela informação. É impossível controlar hoje, porque precisamos muito mais do que nós mesmos para controlar essa avalanche de informações. Existem muitas terapias alternativas que não têm evidência científica. Toda conduta da hematologia e da medicina ela é baseada em resultados, em trabalhos científicos que levam anos para comprovação. Portanto, o que é fora disso não tem como comprovar e não tem como se assegurar ao seu paciente. Então, eu acho que é muito importante ter cuidado nesse período atual em que nós temos a inteligência artificial, as fake news nas mídias, e a pessoa precisa ter a forma de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. E para isso precisa contar com um profissional especializado de confiança e que possa dar as respostas devidas. E agora a gente vai falar sobre um outro assunto que permanece tão atual na nossa sociedade, que é a enxaqueca ou a dor de cabeça. A gente vai falar sobre os tipos de dor de cabeça e algumas terapias, além, claro, de uma consulta de um neurologista para sanar essas dores. Existem mais de 100 tipos diferentes de dores de cabeça ou dores na cabeça. Para esse grupo de dores nós chamamos de cefaleia. Então cefaleia é o nome mais técnico, mas quer dizer a mesma coisa que dor de cabeça. Então vamos lá. Desses mais de 100 tipos de dores de cabeça, existem alguns que incomodam mais. Por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca é a mais famosa. A enxaqueca é uma dor muito forte que incomoda bastante, mas não é uma dor de cabeça normal. Essa dor de cabeça normal, ela tem um nome técnico que chama-se cefaleia do tipo tensional. Tá? É do tipo tensional por quê? Porque geralmente é acompanhada de muita tensão muscular. Então, por exemplo, assim, a pessoa que tem muita tensão aqui na musculatura da cabeça, no pescoço, aqui aqueles ombros pesados. Então, isso pode causar uma dor de cabeça. Essa é a mais comum. É uma dor que não é tão forte quanto a enxaqueca. Além disso, também tem outras dores de cabeça. Então, tem neuralgia do trigêmeo, tem cefaleia em salvas. Então, tem uma série de outras dores de cabeça, mas as mais comuns são essas duas mesmo. É importante diferenciá-las? Claro que é, porque o tratamento muda conforme o tipo de dor. Então, por exemplo, a enxaqueca é uma dor que vem mais de dentro, assim, ela vai acometer mais os nervos que vão para a meninge. Então, se falou em meninge, é uma dor violenta mesmo, com vários sintomas. Então, é uma doença neurológica, então ela pode causar náuseas, vômitos, a pessoa fica com aversão à luz, então uma luz assim, normal na pessoa da enxaqueca, ela não tolera, ou então ruído ou até mesmo cheiro. Então a pessoa procura se recolher, ela quer se isolar de qualquer tipo de ruído, de barulho, de estímulos sensitivos. Então ela quer deitar, ela quer ficar afastada. Então essa é a principal diferença entre elas. Para tratá-las, existe uma diferença, tá? Então, a enxaqueca, tradicionalmente se recomenda que a pessoa faça um uso de um remédio na hora da crise. Então, essa é uma dor de cabeça aguda. Então, tem uma crise, toma um analgésico, vai repousar, tudo bem. Porém, se essas crises se tornam muito frequentes, começam a atrapalhar a vida, castigar, tirar do trabalho, tirar do estudo, enfim, começa a castigar demais, existe a possibilidade de fazer um tratamento preventivo. Então, tradicionalmente, na neurologia existem duas maneiras de tratar preventivamente. Uma delas é através de comprimidos. Então, se a pessoa está sofrendo demais, ela vai tomar um remédio diariamente. Sim. Como qualquer doença crônica. Então, por exemplo, cronos é tempo em grego, então crono é tempo, então é uma coisa de longa data. Então, por exemplo, quem tem diabetes tem que tomar remédio todos os dias. Se não toma, o açúcar sobe.
Quem é hipertenso tem que tomar o remédio todo dia, se não toma, a pressão sobe. Então, quem tem uma enxaqueca muito severa pode fazer algo parecido. Faz uso contínuo de um medicamento próprio para isso, não para curá-la. Isso para deixá-la sob controle. Aí tem o quê? Tem alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes. Poxa, doutor, mas eu só tenho enxaqueca, não tenho depressão, não tenho epilepsia. Eu sei, graças a Deus. Mas, para tratar dessas doenças, uma dose mais alta. Para enxaqueca, uma dose miúda já é suficiente. E tem alguns antihipertensivos também. Bom, basicamente é isso. Porém, mais recentemente, os neurologistas começaram a perceber algo que os neurologistas não tinham conseguido perceber antes. Que o que é? Que essas tensões musculares aqui podem ser gatilhos para trazer uma crise de enxaqueca. Existem vários gatilhos. Tem passar o horário do almoço, jejum prolongado, dormir tarde, acordar cedo, acordar mais tarde. Então, e outros são alimentares. Então, toda vez que eu como mortadela, me dói a cabeça. É mesmo? Ou então, toda vez que eu como uma melancia, eu tenho uma crise de enxaqueca. São gatilhos alimentares. Então, quem tem já procura evitar. Mas o que se percebeu agora é que os pontos gatilho, que são os pontos de tensão no couro cabeludo, na nuca, no pescoço e nos ombros, são gatilhos para enxaqueca. Então, aquela pessoa que tinha uma dor de vez em quando, de repente começa a ter uma dor quase todo dia, vai investigar, geralmente está cheio de pontos de gatilho. Aí o que faz? Antes de tomar um remédio todo dia para tratar da enxaqueca, tira os pontos de gatilho, limpa tudo. Aí, a partir do momento que limpou o ponto do gatilho, aí vê o que faz, se precisa combinar algum remédio de uso contínuo ou não. E como é que isso é feito? Bom, tem várias formas de tirar ponto do gatilho. Uma delas, a mais tradicional de todas, é a massoterapia. Então, tem massagens que conseguem atenuá-los. Muito ancestral também é a acupuntura. Então, a acupuntura é um dos nossos pilares. Porque na China antiga eles já tinham percebido a importância do ponto gatilho. Então, os médicos chineses pegavam uma agulha, iam no ponto gatilho e ficavam cutucando. Ficavam cutucando aqui. Dói bastante, tá? Mas é assim que funciona. Então veja que não tem nenhuma magia na agulha. O que ela faz é massagear profundamente o músculo, e o músculo, por incrível que pareça, relaxa e atenua a dor. Então funciona bem direitinho, tá? Até hoje é feito. Isso é feito muito isso. Inclusive eu faço isso. Mas, por incrível que pareça, teve um neurologista lá em Israel há uns 30 anos atrás. Ele resolveu ter uma ideia muito boa. Ele pegou o anestésico local, o mesmo do dentista, que já tem mais de 100 anos, esse remédio, e diluiu com soro, com água. Quando ele fez a diluição, ele mudou a característica química do medicamento. Ele transformou um anestésico num relaxante muscular de luxo, que ele pode aplicar aqui. Então ele começou a aplicar aqui nos pacientes e realmente deu certo. Então, a partir daí, começou a se difundir, começou a ser demonstrado através dos artigos científicos e foi disseminado pelo mundo afora. Então, hoje Salvador é um dos lugares pioneiros do Brasil quanto a isso. Isso aí é um orgulho aqui da cidade. E, além dessa forma, também tem o tal da toxina botulínica. Sim. A toxina botulínica é aquela tão usada para fazer na estética. A toxina botulínica, ela paralisa a musculatura. Então, direcionando para a musculatura que quer ser paralisada, então isso aí é ótimo. Então, tanto para a estética, mas para as dores de cabeça também. Muito. Por quê? Porque aplica a medicação na fronte, nas têmporas, na nuca, aqui pelo pescoço e em cima dos ombros, que são as regiões de maior tensão muscular. Então, a musculatura relaxa. Então, aquela pressão, aquela tensão, aqueles pontos gatilhos se desfazem. Então, essa é a aplicação maravilhosa da toxina no tratamento da dor de cabeça. E agora a gente vai para um rápido intervalo e você não pode sair daí, porque tem muito mais novidade e muita informação bacana sobre saúde. Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar. Estamos de volta, é um prazer retornar e você está aqui coladinho com a gente para falar sobre saúde. Começar o sábado com informação de qualidade é bom demais, né, minha gente? A gente vai falar sobre cirurgia plástica, mas não é
a cirurgia propriamente dita, não. A gente vai desmistificar um pouquinho sobre os profissionais que estão diariamente lidando com corpos, com sonhos, com expectativas. E para falar sobre isso, eu bati um papo super bacana com o Rafael Alves, ele que é cirurgião plástico. E claro que eu quis saber o que passa na cabeça dele quando ele tá ali operando, fazendo uma lipo, colocando uma prótese de silicone. E você vai descobrir comigo. Hoje o nosso cenário é diferente, porque a gente trouxe uma missão para o Dr. Rafael, que é ver uma nova versão dele. A gente já conhece, sabe que ele é cirurgião plástico, que ele sabe de tudo e um pouco mais sobre a medicina, afinal são mais de 13 anos, 14 anos mais precisamente, de formado. Mas hoje a gente quer saber, Dr. Rafael, quem é Dr. Rafael? O que é que ele pensa quando está operando? O momento da cirurgia é algo que é mais técnico, né? Então você termina ali o centro cirúrgico, é algo que você tem que fazer dar certo e ter o melhor resultado que você conseguir com a maior segurança que você conseguir. Então naquele momento eu penso dessa forma. Mas no consultório é diferente. Então passada aquela fase dos primeiros dias de pós-operatório, aí sim a gente vai vendo as transformações acontecerem. Então é nesse momento que a satisfação maior vem pra gente, que é quando vem a satisfação da paciente. E que não é só do resultado, porque ao ter o resultado, a vida de muitas pessoas mudam mesmo. Então, umas mudam a atitude, confiança e assim, a melhora da saúde. É isso que eu vejo muito, porque atinge aquele resultado da cirurgia, mas foi um investimento de tempo, de dinheiro e a pessoa não quer perder, né? E com isso ela se alimenta melhor, ela treina melhor, então as relações melhoram. Então essa transformação vem logo depois desse pós-operatório. A gente no consultório, a gente enfrenta também um pouquinho do transtorno dismórfico corporal. Então as pessoas enxergam no espelho coisas que nós profissionais não vemos. Então cabe ao profissional ter o bom senso de negar. A gente tem que saber que o dinheiro não pode estar acima do seu trabalho como médico. Então o meu papel ali também é social. Então eu tenho que informar, explicar. Então já tive vários pacientes. Tanto que eu achava que a queixa era desproporcional, porque assim, querer mudar é válido, é genuíno, é muito bom querer mudar, querer melhorar, mas aquilo tem que bater com o que eu observo. E quando a queixa ela é muito desproporcional, a gente tem que abrir um alerta. Porque às vezes, por exemplo, a mulher pode até ter alguma mudança, alguma alteração na mama que ficaria mais bonita se eu operasse. Mas se ela vê que aquilo é um transtorno, que é algo que está muito alterado e eu olho e eu não vejo aquilo, um alerta tem que me acender, eu tenho que saber instruir essa paciente. Talvez ela até possa ser uma candidata à cirurgia, mas não naquele momento. Talvez ela precise antes de um suporte psicológico, mudar a mente dela, entender a real percepção do corpo dela, para depois ela passar por um procedimento. Muitas mulheres não colocam a prótese pensando que aquilo vai atrapalhar a amamentação. E a gente tem que explicar, né, que a prótese está abaixo da glândula, que independente do plano de colocação, a glândula está ali livre para o processo de amamentação. Então acho que essa é a mais comum e que continuam perguntando. Eu acho que tecnicamente a gente já é treinado durante toda a nossa formação. Então a gente faz cursos e tem todo um aprimoramento técnico. Então você sai da residência tecnicamente bem, né? Mas o lado humano, a forma do atendimento, a forma da consulta, isso você cria o seu próprio jeito. E você lida com pessoas que psicologicamente nem sempre estão bem, com conflitos entre marido e mulher ali dentro do seu consultório. Então, esse lado psicólogo, eu não fui treinado, isso eu tive que aprender na prática. Então, acho que esse é o maior desafio da cirurgia plástica. E agora a gente vai falar sobre um trio de especialidades que vai chegar junto com o trio elétrico de carnaval e também continuar aí com esse verão que está fervendo. Nada mais é do que nutrição, do que atividade física e para fechar com chave de ouro com a estética. O verão já chegou, né, minha gente? Por isso a gente precisa se preparar ainda mais para essas festanças que estão vindo aí.
Por isso a Santari preparou um trio de especialidades para a gente chegar com tudo e não ter perrengue. Isso inclui uma alimentação balanceada, uma série de atividades físicas e a cereja do bolo, vários procedimentos estéticos. Vamos conferir tudo agora. E pra gente continuar nesse verão todo procurando a nossa melhor versão, tudo começa pela nutrição. E por isso a gente vai conversar com o nutricionista Daniel, que vai explicar qual é o primeiro passo que a gente dá nesse processo todo. O primeiro passo sempre acontece através da alimentação, né? Que não tem como o paciente chegar no seu objetivo sem melhor alimentação, mesmo que ele pratique exercício físico e faça alguns procedimentos estéticos. O nosso objetivo como nutricionista é melhorar a alimentação do paciente e adaptar essa alimentação de acordo com a sua rotina, para que ele tenha resultados eficientes e duradouros e que ele consiga seguir o planejamento alimentar a longo prazo, né? E a gente vai adaptar a quantidade de calorias, de carboidrato, de proteína, de vitaminas e minerais que são importantíssimos para o bom funcionamento do organismo, do nosso organismo, né? Então, fazer com que o paciente ele emagreça sem comprometer a sua saúde, sem comprometer a performance, né? Que nessa época do ano a gente busca muito em ter performance para poder curtir as festas dessa época do ano e conseguir manter uma composição corporal favorável e adequada sem comprometer a saúde. Quando você fala de composição corporal adequada e não comprometer a saúde, a gente está falando também de um atendimento muito individualizado, que começa principalmente pela análise do próprio corpo, né, Daniel? Como é que funciona isso? Na nutrição a gente faz a anamnese, né? Que a gente avalia todo o estilo de vida do paciente, funcionamento metabólico, sinais e sintomas, para a gente poder também observar se existe carência de algumas vitaminas e minerais, né? E a gente faz a avaliação da composição corporal. Aqui na Clínica Santari eu utilizo um método de antropometria e a bioimpedância para a gente saber como é que está o percentual de gordura, percentual de massa magra, né? Quantidade de água, fluidos corporais, que também é importante. E a gente sempre adaptar a alimentação com um sono de boa qualidade, que também é muito importante para o emagrecimento e para uma boa performance. Já que a gente falou da nutrição, a gente também precisa de um educador físico para dar o segundo passo, na verdade. E para isso a gente vai conversar com o Heitor, ele que sabe muito sobre essa área, e eu já de cara quero saber, Heitor, o que é que a gente pode fazer para começar a preparar o nosso corpo mesmo para esse verãozão que já está aí. O nosso primeiro passo é avaliar quem é essa pessoa, quais são as dores que ela tem, as limitações que ela tem e o estilo de vida que ela tem, para a gente poder prescrever, adotar um treino baseado especificamente na rotina dela e aí adaptar toda a rotina de treino para ela. E a gente pode começar fazendo isso, por exemplo, em casa, porque tem gente que tem aquela limitação, né? Que não faz de fato atividade física e que não sabe nem por onde começar. A Santari dá essa ajuda? Aqui na Clínica Santari, o primeiro passo, como eu falei, é avaliar esse indivíduo. A partir daí, a gente vai fazer uma avaliação física, vai colher esses dados para a gente unificar os dois, pegar quem ela é e pegar os objetivos dela. E a partir daí, prescrever um treino da forma ideal para ela. A gente está falando sobre treino, se citou aí. Esse treino seria só em academia ou também tem outras possibilidades? Infinitas possibilidades. Existem pessoas que chegam para mim e falam aqui na clínica que, Heitor, eu não consigo fazer aeróbico na esteira. Eu falo, não tem problema. O que é que você consegue fazer? Na bike, no elíptico? E outra, tem pessoas que não conseguem fazer por muito tempo em determinado aparelho. Então vamos lá, a gente faz 5 minutos ali na esteira, 5 minutos ali na bike, 5 minutos ali no elíptico, já fica algo mais dinâmico e a partir daí ela vai fluindo e vai em busca do resultado dela. E pra galera que não gosta muito de academia e quer curtir o verão de fato ao ar livre, também é uma possibilidade, né, Heitor? É uma excelente opção. Não esquecendo, claro, do uso do protetor solar, de roupas leves, da hidratação. E aqui na clínica nós juntamos tanto o nutricionista, o educador físico e a estética para trabalhar em conjunto para essas pessoas que querem fazer atividade ao ar livre, que tem pouco tempo e é apenas um mês ainda temos desse verão, então dá tempo sim de a gente fazer algo legal, uma estratégia bacana, juntinhos ali em busca de um resultado eficiente e com segurança.
Depois da nutrição, das atividades físicas, agora vem a cereja do bolo, que é a parte da estética. Mas se engana quem pensa que estética só tá aliada à beleza, tá aliada também ao bem-estar. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com Ana, ela que é fisioterapeuta, e ela vai contar pra gente, Ana, o que é que a gente precisa para fechar esse trio com chave de ouro. Então, como já foi passado pelos meninos, né? Aqui na Santari a gente tem uma linha de cuidados e a estética entra para reforçar, né, esse tratamento aí, esse cuidado entre o bem-estar e a saúde, né? Então, no verão, quando a gente vai para muitas festas, sol, calor, praia, a ingestão de bebidas alcoólicas, o sono inadequado, a gente incha muito e fica muito inflamado. Então, em associação com eles, a estética entra nisso, né? A manta térmica é um dos benefícios que a gente tem aqui de associação para poder promover, né, essa desintoxicação no corpo, junto com a alimentação e atividade física, né, e com outros procedimentos também. Então, esses procedimentos a gente consegue fazer em quantas sessões, mais ou menos, nessa campanha, né? Bem, essa campanha está excelente, né? Se você quiser se preparar para o carnaval, né? Essa linha de cuidado é fundamental, mas pós-carnaval a gente também pode usar sim. A intenção é que a gente faça em poucas sessões, em pouco tempo, uma linha de cuidados excelente para que você desinche, desinflame e fique na sua melhor versão. E são todos procedimentos que não são invasivos, né? Ou seja, a pessoa sai daqui e também pode continuar vivendo aí seu cotidiano normalmente. Isso. A manta térmica, por exemplo, é um procedimento que não tem agulha, não dói, não incomoda e você promove também o relaxamento, o que é fundamental, né? Além da manta térmica, a gente tem também outros procedimentos que servem para a gente desintoxicar ou até emagrecer? Temos sim. Aqui na Santari, nós temos diversos procedimentos, né? Inclusive, nós temos a hidrolipoplasia, que é um procedimento feito com soro e a lipocavitação, que a gente consegue também perder medidas. Mas esse cuidado todo que a gente está falando, essa campanha é para o verão. Mas também aqui na Santari tem um programa muito maior, né? Que serve para o ano inteiro, Daniel. Com certeza, é o nosso programa Transforme Mais, que é um programa que ele é focado no trabalho multiprofissional, onde a gente tem nutricionista, educador físico, nutrólogo, endocrinologista, estética, entre diversas outras áreas importantes que vão focar na qualidade de vida do paciente, no estilo de vida do paciente, para que ele tenha um resultado duradouro. Que além de ser eficiente, claro, porque você vai ter uma equipe ali cuidando e sempre colocando o paciente como centro, né? Aqui na clínica Santari, do tratamento, do Transforme Mais, a gente vai ter também um resultado que ele vai conseguir seguir a longo prazo, porque além de melhorar aspectos relacionados à alimentação, vamos também melhorar aspectos relacionados ao comportamento, que impacta no estilo de vida do paciente, que é um fator muito importante, né, quando a gente fala de saúde e qualidade de vida. Pois é, minha gente, além da campanha do verão, tem o programa Transforme Mais. E tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos, e a iniciativa é uma delas. E o nosso Band Saúde de hoje vai ficando por aqui, mas não se preocupa não, viu? Porque no próximo sábado, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui na tela da Band para falar sobre o que mais importa, que é saúde. E você pode seguir nos acompanhando através do Instagram, Band Bahia, e também do YouTube, Band Bahia Oficial. Eu te espero, 9 horas da manhã, aqui nesse mesmo canal e na sua tela. Te espero, te acompanho e agradeço pela sua companhia. Tchau, tchau. Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar.